Pensando para os pais, nós percebemos, não só na vida de outros pais, mas nas nossas vidas como pais, que estamos cada dia mais ocupados. E em consequência disso, ao passo que mais ocupados estamos, mais distantes dos nossos filhos também estamos. Existe um exemplo na Bíblia de um homem que, se nós olharmos para a vida dele, se olharmos para o ofício que ele desenvolvia, se olharmos também para os próprios filhos, se olharmos para a criação que os filhos tiveram, este pai e essa família tinha tudo para ser uma ótima família, mas infelizmente foi uma família que fracassou, foi uma família que deu tudo errado. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. Vou pedir que um só, voz bem audível, leia para nós. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Como ser diferente na era das mídias? Vamos mudar um pouquinho esse tema. Como ser um pai diferente na era das mídias? Primeira coisa, nós precisamos deixar algumas coisas de lado. Nós precisamos abandonar algumas coisas. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos um pai que tinha uma posição elevada, que ocupava uma função que exigia muito do seu tempo, não é? Que exigia muito da sua mente. Nós percebemos alguém que tinha uma posição desenvolvida por vários anos, um homem ocupado, um homem envolvido com os negócios do povo e até mesmo com as coisas de Deus. Existem muitas pessoas que se envolvem com as coisas, se envolvem com ofícios e têm posições até elevadas, mas acabam abandonando a sua família. Ele representava o povo diante de Deus, ele até intercedia para o povo, não é? Ele era a boca de Deus, era usado por Deus, era um homem sensível espiritualmente. Nós olhamos para o capítulo anterior, quando Deus falou com Samuel, ele sentiu, depois da terceira vez, é isso, né?
que era o Senhor que havia ou que estava o chamando. Então, nós observamos um homem que tinha uma posição elevada, que servia a Deus, um homem sensível até no seu relacionamento com Deus, mas nós percebemos um homem ou um líder que era também pleno no desenvolvimento do seu trabalho, não era alguém inconstante. A Bíblia fala que ele ministrou durante 40 anos como sacerdote, julgando o povo de Israel durante todo esse tempo. Então ele não era um homem, você olhava para ele, a família dele fracassou por causa dele. Primeiro olhar. Nós olhamos para um homem que tinha tudo para dar certo como pai. Nós olhamos para um homem que comumente não fracassaria como pai. Talvez nós olhamos para nós e pensamos: olha, eu tenho tudo para não fracassar como pai. Olhando para os filhos dele, nós também percebemos filhos de pai crente. Nós percebemos filhos que nasceram numa família crente, num ambiente sacro. Nós percebemos filhos que também serviam como ofício sacerdotal ao Senhor. Eles eram sacerdotes, mas também eram incrédulos, eram blasfemos, eram sacerdotes que não se importavam com Deus, que conviviam com o que era sagrado, mas não tinham respeito com Deus, nem com a lei de Deus, e nem com o povo de Deus. Além de serem sacerdotes que não respeitavam o povo, eles eram sacerdotes que viviam de uma forma escandalosa. Nós olhamos para um pai que tinha tudo para dar certo, nós olhamos para filhos que desonravam agora esse pai, nós olhamos para filhos que adquiriram uma fama por ocultar suas imoralidades. Nós olhamos para filhos que pecavam contra pessoas cujas quais eles deveriam cuidar. E dentro da própria casa de Deus, eles eram homens que não respeitavam Deus, não respeitavam as próprias famílias, não respeitavam a lei de Deus e não respeitavam também o povo. Eles eram pedra de tropeço. Os pecados dos líderes, eles são, de uma certa forma, mais graves, mais desastrosos, causam catástrofes maiores. Porque o pecado dos líderes, o pecado daqueles que estão à frente, fazem o povo tropeçar. Nós estamos pensando na era das mídias. Nós observamos um pai que, ao primeiro olhar, tem tudo para ser o melhor pai do mundo, mas observamos filhos que são filhos cujos quais nenhum de nós queremos ter. Quais são as razões do fracasso da família de Eli? Quais são as razões do fracasso das nossas famílias diante da era digital? Primeira coisa, Eli era um pai que não tinha tempo para os filhos. Talvez é fácil para nós deixarmos os nossos filhos no computador, na internet, no celular, durante horas. Talvez isso seja cômodo para nós. Talvez nós podemos fazer outras coisas enquanto os nossos filhos estão fazendo e na internet de uma forma deliberada. Mas quando nós fazemos isso, nós somos ausentes dentro da nossa casa. Quando nós fazemos isso, nós somos ausentes, Ofni e Finéias não tinham um pai disponível. Muito provavelmente
Geralmente eram pessoas que moravam dentro da igreja, mas não tinham um pai presente. As mídias digitais, os celulares, os computadores, a internet, o Facebook, o WhatsApp, muitas vezes estão mais presentes na vida dos nossos filhos do que nós mesmos. Os nossos filhos muitas vezes têm mais liberdade para expor a própria vida em rede social do que falar conosco aquilo que se passa com ele. Nós percebemos, e agora de uma forma geral, que nessa era digital das mídias, o diálogo está morrendo. Nós temos mais tempo para coisas do que para pessoas. Mas nós, como pais, nós precisamos entender que nenhum sucesso financeiro, nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso em qualquer área, em qualquer âmbito, é mais importante do que o sucesso da nossa família. Nenhum sucesso compensará o fracasso da nossa casa. E as mídias digitais têm sido instrumentos que têm levado famílias ao fracasso. Além de ser um pai distante, ele também era um pai que não percebia, um pai insensível ao que estava acontecendo dentro da própria casa. Existem pais de filhos que se desviam e perguntam o que aconteceu. Os nossos filhos não se afastam da igreja, os nossos filhos não se afastam de Deus de uma vez. Eles emitem sinais de que isso está acontecendo e nós precisamos abrir os nossos olhos. Filhos que se interessam mais pela internet do que pela família são fruto de pais que se interessam mais por coisas, por sucesso, do que por pessoas. E é interessante que quando nós nos voltamos ao texto, a advertência não veio de dentro, veio de fora. A fama deles começou a se alastrar, o mau testemunho deles começou a cair no conhecimento do povo, e o povo não escondia de Eli o pecado dos filhos dele. Existem muitos pais que ouvem e sabem a situação que os seus filhos estão, mas preferem serem omissos a isso, protelarem alguma ação. Não deixe para depois. Não deixe que o seu filho envolva ou se envolva de uma certa forma com as mídias, com o celular, com o computador, de uma forma demasiada. Ele foi um pai que não percebeu que o seu lar estava desmoronando. Mas pior do que a advertência do povo é a advertência de Deus. Diante do pai que não percebia o que acontecia diante da própria casa, não corrigia os seus filhos, podemos colocá-lo como um pai mole, sem autoridade, sem firmeza, para proibir o filho de usar as mídias de uma forma deliberada. Ele foi um pai que não honrou seus filhos, ou que não honrou a Deus e nem os seus filhos, permitindo que eles continuassem na prática de pecados e também
no exercício do sacerdócio. Não adianta. Nós sabemos que as mídias sociais, elas são úteis. Nós sabemos que a internet é útil, que o nosso computador é útil. Nós sabemos que tudo isso tem utilidade para nós. Mas nós sabemos que se usarmos de uma forma inconveniente, tudo isso pode ser nocivo para a tua casa, para a nossa casa, para os nossos filhos. Sabemos que os nossos filhos estão envolvidos nisso e não fazemos nada. Quando ocorrer uma tragédia dentro da nossa casa, proporcionada ou acontecida dentro de uma casa de filho que só fica na internet, isso vai ser uma tragédia já anunciada. Davi não tinha coragem de confrontar seus filhos, como também ele não tinha. E hoje nós vivemos numa época que os filhos mandam nos pais. Nós vivemos numa época em que os filhos, ou em que os pais se tornaram reféns dos filhos. Então, diante de tudo isso, nós precisamos corrigir os nossos filhos e não sermos participantes dos pecados deles. Nós precisamos entender que ele comeu da carne dos seus filhos quando agiu de uma forma omissa diante do pecado deles. Sendo omissos, nós somos coparticipantes da tragédia dos nossos filhos. Eli foi demasiadamente passivo. Talvez nós somos pais que não entendemos de informática, não entendemos de internet. Quem aqui, que pai aqui sabe olhar o histórico do navegador de internet? Levanta a mão. Pais que não sabem, aprendam com os pais que sabem. Os seus filhos menores, eles não têm direito de não deixarem vocês acessarem, se tiverem, né? Para mim, na minha opinião, nem deveriam ter, mas muitos têm. Facebook, muitos têm. WhatsApp. Se eles têm, eles não têm direito de ocultar senha, login de vocês. Não tem direito. Isso não é, como nós poderíamos dizer isso? Isso não é invasão de privacidade. Isso não é invadir a vida pessoal do teu filho. Não seja omisso. Se o teu filho tem celular menor, que às vezes existem alguns filhos bem grandes, né? Já com idade avançada, mas eu digo, se os seus filhos, adolescentes e jovens, têm um WhatsApp e não deixam vocês verem o que eles conversam, tem coisa que eles não querem que vocês percebam. Nós somos omissos quando achamos que os nossos filhos têm tantos direitos assim sobre nós. Não têm. Eles são nossa responsabilidade. Eles devem ser cuidados por nós. Mas quando nós não participamos da vida digital dos nossos filhos, nós podemos ver uma tragédia acontecer dentro da nossa casa e perceber que não fizemos nada. Os nossos filhos podem estar acessando sites pornográficos. Os nossos filhos podem estar conversando com pessoas que têm perfis falsos em redes sociais. Os nossos filhos podem estar conversando e conhecendo pessoas que têm intenções ruins contra eles. Por isso, olhe o histórico do navegador de internet do teu filho. Procura aí quem sabe, se ele usa o computador. Se tem um computador em casa, se ele tem um computador pessoal que só ele usa.
Aprenda a olhar o histórico. Vê os sites que ele acessa. Vê como está a vida do teu filho, não é? Como ele usa essas mídias modernas. Não entregue sua vida, os seus filhos. Não abra mão da sua família às mídias digitais. Nós não tivemos filhos para que eles vivam presos em computadores, smartphones. Nós não criamos filhos para que eles sejam viciados em rede social. Nós não criamos filhos para que eles sejam escravos de tudo isso. Você criou filho para isso? Você criou filho para ser um zumbi? Você criou filho para pensar, para falar, para comprar, para comer tudo o que a mídia diz e difunde através das mídias, não é? Também digitais? Não sejamos fracos. Comece a participar da vida do teu filho nessa área. Comece a ser participante. Se for preciso, comece a estudar informática, não é? Se integre mais em tudo isso, para que você saiba lidar com os teus filhos dentro da tua própria casa. Talvez você não goste, mas faça isso pelo bem da tua família, para que você seja um sentinela dentro da tua casa. Então, existem alguns perigos que estão perto de nós. Nós precisamos ficar atentos. E de que forma? Não sendo ocupados demais, para não dar atenção à vida dos nossos filhos. Nós perdemos os nossos filhos para a internet porque muitas vezes eles não nos têm. Não sejamos bem-sucedidos lá fora e mal-sucedidos dentro da nossa casa. Não aceitemos a destruição dentro da nossa família. A família de Eli acabou destruída porque pensou que podia fazer a obra de Deus sem santidade, fazer a obra de Deus sem Deus. A nossa família não será bem sucedida de forma alguma sem Deus. Os filhos de Eli não eram símbolos da presença de Deus como deveriam, mas eram símbolos da falta da presença de Deus. Então é hora, pais, se você não é considerado até mesmo pelo teu filho um pai antenado, passe a ser. Passe a entender mais nessa área. Passe a interagir junto com teu filho. Não seja omisso do bem dele, do nosso bem, para o bem da nossa casa, para o bem da nossa família. Nós vivemos num tempo quase que impossível não nos relacionarmos com as mídias digitais. Eu digo que, vamos lá? O que teu filho usa? O que você usa? Você usa computador? Quem tem computador em casa? Provavelmente a maioria de nós, né? Quem tem celular em casa? Quem tem Facebook? Quem tem WhatsApp? E várias outras redes sociais. Passe a aprender mais sobre tudo isso para saber em que área a tua família, os teus filhos estão se metendo. Não sejamos omissos. Se coloque em pé.
vezes eu olho para mim como pai, ver, saber e nos tornarmos cônscios de que a culpa é nossa. Nós precisamos reconhecer isso e mudar de atitude, não é? Diante do nosso lar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, pedimos misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Nós nos envergonhamos, Deus, da situação que muitas vezes nos encontramos. Nós somos indignos, Deus, de estarmos muitas vezes diante de Ti, sermos alvos da Tua graça, mas suplicamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, proteja as nossas famílias, a nossa casa, os nossos filhos, nos faça entender que nem o sucesso vale a pena se os nossos filhos se perderem, nos faz entender a importância da nossa família, nos dá coragem para não sermos omissos, para não sermos fracos. Nós precisamos, nessa era digital, nessa era das mídias, sermos pais corajosos, sermos pais que não admitem termos os nossos filhos roubados. Por tudo isso, nós pedimos ao Senhor a bênção, força, perseverança. Nos ajuda, Deus, a vencermos tudo isso. Nós te agradecemos. Nós estamos aqui porque o Senhor permitiu. Nós somos frutos da Tua graça. Te agradecemos que somos gratos, porque o Senhor trouxe tal tema em nossas vidas, em nossos corações, como alerta. Muito obrigado. Nós abrimos os nossos ouvidos, os nossos corações. Deus, faça a Tua obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus.